Olá, bem-vindos ao nosso primeiro módulo de A Escrita como Travessia. Nessa temporada, a gente vai mergulhar fundo na tensão que existe entre a rigidez da academia e, a bagunça necessária do processo criativo. E hoje, vamos direto ao ponto que mais paralisa qualquer pessoa, a página em branco. Como é que se começa uma dissertação? A resposta talvez seja justamente quebrar a ideia de que a gente precisa ter tudo claro na cabeça antes de escrever a primeira palavra. E aqui a gente já entra num verdadeiro paradoxo, né? É um quebra-cabeça. De um lado, existe a cobrança por um plano claro. Do outro, a realidade de que é o próprio ato de escrever que vai nos dar essa clareza. É uma tensão que, vamos combinar, pode gerar uma ansiedade gigantesca e aquela sensação de que não vamos sair do lugar. E o mais curioso é que esse sentimento de não sou bom o suficiente raramente é uma falha pessoal, sabe? Autores como Howard S. Becker mostram que isso é, na verdade, um produto do próprio ambiente acadêmico. Um ambiente que, muitas vezes, nos faz acreditar que estamos sozinhos nas nossas dificuldades. Mas a verdade é que não estamos. Mas olha, existe uma saída para essa muralha de névoa. A solução passa por um caminho duplo que a gente vai percorrer junto. Vamos entender primeiro o paradoxo inicial, depois apresentar a solução de duas vias. Em seguida, a gente explora a via 1, que é definir para navegar, e a via 2, escrever para descobrir. Depois, vamos ver a importância de abraçar a bagunça e, finalmente, dar o primeiro passo prático. Então vamos lá. E aqui está a nossa solução de duas vias. A ideia é bem simples. Em vez de pensar em apenas uma abordagem, a gente vai adotar duas mentalidades ao mesmo tempo, a do arquiteto e a do explorador. Pensa assim, um não funciona sem o outro. O arquiteto é quem desenha o mapa, com lógica, com método, com estrutura. Mas é o explorador que vai desbravar o território desconhecido, abraçando o caos para fazer as descobertas de verdade. Então vamos começar pelo começo. Vamos colocar o capacete e pegar a prancheta do arquiteto. O trabalho do arquiteto começa com aquela sensação de estar perdido num tema gigantesco que parece não ter fim. A missão dele é justamente essa: pegar essa imensidão toda e transformá-la em um problema de pesquisa que caiba nas mãos, algo que seja de fato investigável. O processo é exatamente este que a gente vê na tela. É como se fosse um funil, né? A gente começa com interesse bem amplo, tipo discriminação na educação. Daí afunila para um título mais funcional e, finalmente, aterrissa num problema específico, uma pergunta que de fato pode ser respondida. E para chegar nessa precisão toda, existe uma fórmula que é quase mágica. Verbo mais variável mais unidade de análise. Ela nos força a responder as perguntas essenciais. O que exatamente estamos fazendo? Com o que e com quem? Olha, isso muda o jogo completamente. Pode até parecer que definir o tema logo de cara limita a criatividade, mas é exatamente o contrário. É como colocar as margens numa estrada. Elas não impedem a chegada ao destino. Na verdade, elas garantem que não vai haver desvios desnecessários no meio do caminho. Certo. Com o mapa do arquiteto em mãos, é hora de calçar as botas do explorador. E é aqui que a gente vai quebrar talvez o maior mito da escrita, aquela ideia de que precisamos ter o pensamento 100% organizado antes de colocar as palavras na página. Essa frase resume tudo perfeitamente. Escrever não é só um registro do que a gente já sabe. Não, é a própria ferramenta que usamos para descobrir o que realmente queremos dizer, para organizar as ideias e, o que é crucial, para encontrar os furos no nosso próprio raciocínio. E aqui está um segredo que pode mudar tudo. A primeira versão de um texto é para quem escreve. A versão final é para quem lê. É fundamental não confundir essas duas etapas. O começo da escrita é um espaço privado, uma bagunça necessária para a gente conseguir colocar as ideias no lugar. E se essa primeira versão é um espaço privado e bagunçado, isso nos leva a uma ideia que pode ser a mais libertadora de todas para quem escreve: a permissão para sermos imperfeitos. E o que eu acho fascinante aqui é o próprio termo, rascunho vomitado. É uma imagem forte, eu sei, mas ela captura com perfeição a essência da coisa. Colocar tudo na página sem filtro, sem julgamento prematuro, é um ato de pura exploração. Essa busca pela frase perfeita, pela maneira certa de começar, é a receita para o bloqueio criativo. A verdade que escritores experientes sabem é que a clareza não é o ponto de partida, ela é o ponto de chegada, e só aparece depois de muita exploração e incontáveis revisões. Certo. Então começar é um ato duplo. Planejar como um arquiteto, explorar como um desbravador.
Mas como colocar isso em prática, agora, nesse exato momento? Vamos ver qual é o primeiro passo. E a grande sacada aqui é esta: dá para começar agora mesmo. Uma técnica simples como a descrita livre por 15 minutos já une esses dois mundos. Ela gera a matéria-prima que o arquiteto precisa, mas através da liberdade total do explorador. É o melhor dos dois mundos. O mapa está traçado. A questão que fica então para quem está nos acompanhando nessa jornada é, ao olhar para o seu tema de pesquisa agora, ele parece amplo ou específico? Que fronteiras poderiam ser traçadas para transformá-lo numa jornada possível? A resposta a isso? Bom, esse é o primeiro passo. Olá, boas-vindas ao nosso segundo módulo. No nosso último papo, a gente viu que começar a escrever é um ato duplo, um ato de descoberta. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na arte da delimitação, ou seja, como é que se constrói as fundações de uma pesquisa, definindo fronteiras bem claras, mas sem criar uma prisão para o pensamento. Então, vamos lá. Essa citação inspirada em Humberto Eco é perfeita, né? Quem é que nunca se sentiu exatamente assim, parado, diante de um oceano de possibilidades? Ele capturou na veia esse sentimento. Porque pensa bem, a ideia de falar sobre a literatura hoje, nossa, é empolgante, claro, mas ao mesmo tempo paralisa. É uma tarefa gigante, tão gigante que nem o maior especialista do mundo conseguiria dar conta. E para quem está começando então, é a receita certa para a frustração. E é exatamente essa a grande questão que vai guiar a gente hoje. Como é que se sai daquela imensidão de um interesse super geral e se chega na precisão de um problema de pesquisa? Um problema que, olha só, precisa ser duas coisas ao mesmo tempo. Factível, que dá para fazer, e instigante, que dê vontade de fazer. É uma dança, sabe? Uma dança bem delicada entre o rigor e a liberdade. E é isso que a gente vai desvendar agora, passo a passo. O primeiro passo prático é esse, a conversão. É pegar aquele assunto geral, aquele tema que fascina a gente, e transformar num problema. Ou seja, numa dificuldade específica que precisa de uma solução. É aqui que a gente começa a focar a investigação de verdade. E olha que legal como isso fica concreto aqui. De um lado, o tema, discriminação racial e educação. Super importante, super relevante, mas ainda é um oceano, né? É amplo demais. Agora, olha para o outro lado, o problema. A diferença é nítida, não é? Aqui a coisa fica explícita, operacional, não tem como confundir. Isso aqui sim é um mapa, dá um ponto de partida claro, um lugar para a gente começar a cavar. Tá, mas como é que se chega nessa precisão toda? Existe uma ferramenta lógica, quase um macete que as fontes chamam de formuleta. E ela é ótima porque força a gente a pensar nos pedacinhos básicos da pergunta. Tipo, qual é o verbo, a ação a ser feita? Qual é a variável que está sendo investigada? Qual a nossa unidade de análise, ou seja, o quem ou o que do estudo? E, claro, qual o recorte temporal? Essa estrutura, por mais simples que pareça, é um baita antídoto contra a gente ficar divagando sem rumo. Agora, atenção para uma ideia que pode até soar estranha no começo, mas que é fundamental. Delimitar também é sobre decidir o que a gente não vai fazer. É isso mesmo. Definir as fronteiras do que a pesquisa não vai abordar é tão importante quanto dizer o que ela vai. Isso é o que impede a gente de sair do trilho, sabe? Ajuda a não se perder e a manter o foco total nos objetivos. Ok, o problema está começando a tomar forma. E agora? Agora a gente precisa de uma ferramenta para navegar num território que, claro, outras pessoas já exploraram. E essa ferramenta, gente, não é só um resumo de textos, um dever de casa. É uma bússola estratégica. É a revisão de literatura. Olha só, uma revisão de literatura bem feita, de forma estratégica, é muito mais do que uma lista de autores. Primeiro, ela mostra o que já se sabe sobre o assunto, o famoso estado da arte. Isso já ajuda a gente a afinar nossa própria pergunta. E, o mais importante, impede a gente de ficar reinventando a roda, né? Pensa no tempo que se economiza. Quando a gente descobre o que já foi tentado e não deu certo, a gente poupa um esforço gigantesco. E aí dá para direcionar toda a energia para onde realmente importa, para as lacunas, para o que ainda não foi respondido. Então, o ponto-chave aqui é o seguinte. A delimitação, ela raramente acontece num estalo, no momento eureka. As fontes até alertam para a gente desconfiar dessa clarividência inicial. Na verdade, é um processo gradual, de esforço contínuo, que vai se afinando com a leitura estratégica e principalmente com a própria escrita. Cada texto que a gente lê, cada parágrafo que a gente escreve, vai ajustando o foco da lente. É uma construção. E é bem aqui que a gente chega no coração do conflito de hoje. Essa necessidade de ter um mapa claro, uma estrutura super rigorosa,
Será que isso pode virar uma prisão? Como é que se equilibra essa necessidade de delimitar com aquele espaço que a criatividade precisa para respirar, para fazer novas descobertas? Esse é o dilema. Essa é uma ansiedade que assombra muita gente que pesquisa. É aquele medo, sabe? Ao se forçar a usar formuletas e definir fronteiras tão certinhas, será que a gente não corre o risco de fechar a porta bem na cara daquelas descobertas inesperadas? Aquelas que muitas vezes são o verdadeiro motor da ciência? É uma pergunta super legítima e que precisa de uma boa resposta. O sociólogo Howard Becker dá uma pista excelente sobre a raiz psicológica desse medo todo. Ele fala de uma coisa que ele chama de o mito paralisante da única maneira certa. É aquela crença de que existe uma forma perfeita, ideal, de escrever o problema. E essa crença faz a gente revisar o texto infinitamente com medo de errar, em vez de simplesmente avançar. Essa busca pela perfeição logo de cara, na verdade, é uma grande armadilha. Beleza, então como é que se sai dessa armadilha? A solução está em mudar a perspectiva e entender que a delimitação não é uma sentença, não é uma jaula que a gente tranca no começo e joga a chave fora. Pelo contrário, ela é um mapa vivo que vai se atualizando conforme a gente explora o território. Essa ideia de definir o campo de batalha é perfeita para ilustrar essa mudança de mentalidade. Não se trata de construir muros, trata-se de escolher onde concentrar as forças. Uma boa delimitação não restringe, ela foca. Ela permite que a gente use a nossa energia, os nossos recursos, do jeito mais inteligente possível, em vez de sair atirando para todo lado num território que é grande demais para ser conquistado. E aqui a gente vê o processo em ação. É um ciclo. A gente começa com uma delimitação inicial. Aí a gente escreve. E é na hora de escrever que a mágica acontece. É ali que a gente descobre o que realmente quer dizer, onde os argumentos estão fracos e onde surgem ideias novas. Essa escrita exploratória alimenta o refinamento da delimitação. E aí o ciclo se repete. Delimitar, escrever, refinar, repetir. Não são coisas separadas, sabe? É um diálogo constante, impulsionando a descoberta. Então, para a gente amarrar tudo, a arquitetura de uma boa pesquisa se baseia nisso, em transformar a imensidão de um tema num problema focado. Ferramentas lógicas ajudam a dar o primeiro passo. A revisão de literatura funciona como nossa bússola. Entender que tudo isso é um ciclo, um diálogo entre escrever e refinar. Bom, isso nos liberta daquela paralisia da perfeição. Muito bem. Com as bases da estrutura da pesquisa bem estabelecidas, parece que as regras do jogo estão claras, né? Mas e se as próprias regras do jogo precisarem ser questionadas? Pois é, no nosso próximo encontro a gente vai mergulhar exatamente nisso. Como as perspectivas críticas desafiam os métodos convencionais de escrita e de validação do conhecimento. E para a gente já ir aquecendo, fica a reflexão. Pensa na sua área de estudo. Quais são aquelas regras não escritas sobre como se deve escrever? Quais autores e autoras estão sempre lá, em todas as referências, formando o cânone? E talvez o mais importante, que vozes quase nunca são ouvidas? Que vozes são silenciadas? Essa reflexão vai abrir as portas para a nossa próxima conversa, sobre como identidade e política moldam a produção do conhecimento. A gente se encontra lá. Até mais. Olá, a gente já falou bastante sobre as ferramentas da escrita, certo? Mas hoje o papo é um pouco diferente. O desafio é para a própria caixa de ferramentas. Vamos mergulhar em como a escrita é, na verdade, um ato político, um ato existencial, algo que vai muito, mas muito além daquelas regrinhas que nos ensinaram. Sabe aquela sensação? A página em branco, o cursor piscando, e a gente simplesmente trava. Pois é, essa paralisia é super comum, e o mais interessante é que a raiz disso, muitas vezes, está na própria estrutura do trabalho acadêmico. Bora entender um pouco melhor como isso funciona. Então, quando a gente começa a escrever na academia, é como se nos entregassem um mapa. Esse mapa é o tal do cânone. São as regras do jogo, sabe? E de cara parece ótimo, um caminho seguro, um conjunto claro de passos que promete nos guiar. E tá aí o mapa. Olha só, parece super lógico, né? Escolhe o tema, delimita, faz as perguntas, define a metodologia. Parece uma receita de bolo. Uma fórmula que, se a gente seguir direitinho, vai nos levar de um assunto gigante para um problema bem específico. A promessa do sucesso. E as regras vão ficando cada vez mais detalhadas. Chega ao ponto de definirem até os tipos de pergunta que podemos fazer. Tudo para garantir clareza, validade científica, é um sistema bem amarradinho. O problema é que esse mapa, bom,
ele não mostra o território inteiro. E aí a gente se depara com uma coisa dessas, a confiança incessantemente corroída pela competição. De repente, aquele mapa bonitinho e seguro já não parece tão confiável assim. Começa a surgir uma tensão enorme entre o que está no papel e o que se vive no dia a dia nesse ambiente super competitivo. E essa tensão toda nos leva ao que as fontes chamam de temor. E olha, não é um medinho qualquer não, é uma batalha interna mesmo. Aquela voz da autocrítica, da dúvida, que fica martelando, e muitas vezes é o que nos paralisa de verdade. Pois é, essa é a grande questão, né? Se tem um mapa, por que a sensação é de estar completamente perdido? Bom, a resposta é que o mapa não mostra os monstros. E que monstros são esses? O medo paralisante do julgamento, a pressão absurda pela perfeição e aquele mito de que só existe uma única maneira certa de escrever. E é aqui que o jogo vira. Chega o momento de parar de olhar só para o nosso medo e começar a questionar o próprio mapa. E aí vem a grande descoberta. Aquele mapa, que parecia tão objetivo, ele nunca foi neutro. Essa ideia de que existe um conhecimento neutro, universal, que vale para todo mundo, em todo lugar, isso é um mito. Aquele estilo de escrita acadêmica que a gente conhece, sabe, impessoal, cheio de palavras difíceis, ele não é um padrão universal. Na prática, ele funciona como uma barreira elitista que acaba silenciando outras vozes, outras identidades e outros saberes. Então, o primeiro passo para uma escrita autêntica é reconhecer o nosso próprio lugar. De onde escrevemos? Isso importa. E aí, percebemos que cada escolha é um ato político. Até uma coisa que parece pequena, como usar o nome completo de uma autora que estamos citando, é um gesto de transparência e de poder. Ok, então se o mapa antigo é falho, precisamos de outra ferramenta, certo? Precisamos de uma bússola interna. É aqui que a narrativa propõe uma virada fundamental. A gente precisa transformar o temor, aquele medo que paralisa, em tremor. Um tremor para forjar a nossa própria voz. Olha que legal essa comparação. De um lado, o temor, medo, perfeccionismo, isolamento, é pesado, né? Do outro, o tremor, a excitação da descoberta, uma prudência que é criativa e a colaboração. É uma mudança total de perspectiva. É pegar a energia do medo e transformar em algo que impulsiona. E para fazer essa transformação acontecer, é preciso desmistificar o processo. Olha esse termo que ótimo, o rascunho vomitado. É exatamente isso. É jogar tudo no papel sem filtro. Porque aqueles primeiros textos, mesmo bagunçados, imperfeitos, eles não são um erro. São parte essencial da descoberta. Mas ninguém faz isso sozinho. Superar o temor depende de novas relações. E aí entram as pedagogias do cuidado. Criar grupos de feedback entre colegas, ter mentorias que são parcerias de verdade e não uma relação de hierarquia, isso não é um luxo, gente. É uma condição básica para a inovação e para o desenvolvimento da autoridade intelectual. Bom, deu para perceber que a escrita não é um ponto de chegada, né? É uma jornada contínua. Vamos ver, então, quais são os próximos passos para colocar essas ideias em prática e seguir em frente. Então, para amarrar as ideias, fomentar uma voz autoral autêntica exige desafiar o sistema, ressignificar o nosso estado interno e construir comunidades de apoio. É sobre isso. E fica essa reflexão. O que fica claro é que integrar rigor, identidade e bem-estar é a única forma de tornar a jornada acadêmica sustentável e realmente inovadora. O grande aprendizado, no fim das contas, é uma nova perspectiva sobre o que significa escrever. Olá, sejam muito bem-vindos ao epílogo da nossa jornada em A Escrita como Travessia. A gente caminhou bastante, né? Saímos daquele medo que às vezes paralisa e fomos em direção à possibilidade do tremor criativo. Hoje o nosso objetivo é consolidar tudo isso que aprendemos e juntos traçar um caminho prático para uma vida acadêmica que seja rigorosa, sim, mas também regenerativa. E vamos começar sendo bem honestos, reconhecendo um sentimento que, olha, é quase universal. Essa frase da Joan Bolker diz tudo, né? Aquele pavor que bate na porta quando a gente encara um grande projeto de escrita. Mas o ponto-chave é esse. Sentir isso é uma experiência compartilhada, não uma falha pessoal de ninguém. É por isso que a gente vê a escrita acadêmica não como uma simples tarefa, mas como uma verdadeira jornada. É literalmente uma travessia. Sair daquele ponto do medo que paralisa para chegar no outro lado, o da emoção, da descoberta criativa. E o grande desafio dessa jornada é justamente este: como a gente equilibra os pratos. De um lado, as demandas da academia, o rigor, os prazos.
Do outro, a nossa necessidade, bem humana, de ter um processo criativo que seja sustentável, que não leve a gente ao esgotamento. A ideia é transformar essa tensão em algo produtivo. Então, a pergunta que guia a gente é essa: como fazer essa conciliação? A partir daqui, a gente para de só olhar para o problema e começa a construir um caminho prático, uma abordagem que seja, acima de tudo, mais saudável para o nosso trabalho. Bom, toda grande jornada precisa de um mapa, certo? No nosso caso, o mapa é um plano de início que seja claro e principalmente que a gente consiga gerenciar. É a nossa melhor ferramenta para superar aquela paralisia da página em branco. Porque, vamos combinar, a pergunta por onde começar muitas vezes é a mais assustadora de todas. Dá a sensação de ser uma montanha gigante para escalar. Por isso mesmo, é fundamental quebrar esse início, começar de uma forma mais estruturada. A chave do sucesso aqui é pensar num funil. A gente começa com um interesse bem amplo, como discriminação e educação. Depois, vai fechando o foco. Que tal olhar só para discriminação racial? E, por fim, a gente transforma isso numa pergunta de pesquisa específica. De repente, aquele tópico que parecia um monstro incontrolável vira algo gerenciável, alcançável. E como Humberto Eco nos lembra, essa tentação de querer abraçar o mundo é real. Pegar um tema que faria até um pesquisador experiente tremer. Isso mostra uma coisa importante. Saber delimitar, fazer um recorte, não é sinal de fraqueza. Muito pelo contrário, é sinal de pensamento estratégico, de profissionalismo. Ok, a gente já tem o nosso mapa, mas toda travessia tem a sua tempestade. Agora é hora de encarar a realidade do processo, que é bagunçada, que não é uma linha reta. E é exatamente aí, no meio do caos, que as descobertas mais importantes costumam acontecer. E para navegar essa tempestade, a primeira coisa a fazer é desmontar um mito. Aquele mito que só serve para nos paralisar. A ideia de que a boa escrita nasce de um golpe de genialidade, de um gênio solitário que senta e pronto, sai um rascunho perfeito. Olha só esse contraste entre a expectativa e a realidade. A gente espera um progresso linear, um primeiro rascunho perfeito, como se escrever fosse só pensar no papel. Mas a realidade é bem diferente. É um processo cíclico, que vai e volta. É sobre ter coragem de fazer um rascunho vomitado só para tirar as ideias da cabeça. Porque, no fundo, escrever é uma ferramenta para pensar. Aceitar essa bagunça como parte do jogo é libertador. E isso nos leva a uma redefinição muito importante sobre o que é rigor acadêmico. Rigor não é sobre acertar de primeira. Rigor é o resultado de um processo paciente, de ir e vir, de revisar e repensar quantas vezes forem necessárias. E essa citação do Howard S. Becker é simplesmente perfeita. Se a gente soubesse que até os professores mais experientes escrevem frases ruins e as corrigem sem parar, a gente perceberia que as nossas frases ruins também têm conserto. A revisão é o que nivela o jogo. É um ofício praticado por todo mundo. Bom, nenhuma jornada se faz sem companhia. A sustentabilidade intelectual não é uma busca solitária. Ela é, na verdade, coletiva. E ela é construída sobre uma base muito importante, a do cuidado e da colaboração. E essa ética do cuidado não se opõe ao rigor. Muito pelo contrário. É ela que torna o trabalho rigoroso e corajoso possível. É ela que cria um ambiente seguro para a gente poder buscar e oferecer ajuda, construir redes de apoio e entender que ser vulnerável é, na verdade, um passo necessário para o nosso crescimento. Esse relato da Pamela Richards mostra o tamanho do risco emocional que a gente corre. Escrever é se expor. E para fazer isso, a gente precisa confiar na gente. E, claro, precisa confiar nos nossos colegas, na nossa tripulação. Por isso que essa rede de apoio é tão, mas tão vital. E agora chegamos na nossa sessão final. É aqui que tudo isso se junta para formar a nossa bússola da sustentabilidade. Um guia para essa jornada da escrita, que a gente sabe que é contínua. O objetivo final da nossa jornada é esse: desenvolver uma estrutura de práticas conscientes. O foco não é eliminar os desafios da escrita, eles sempre vão existir, mas sim aprender a navegar por eles de uma forma sustentável, que previna o esgotamento e mantenha a nossa curiosidade intelectual viva. E essa bússola se apoia em 3 pilares. Primeiro, um planejamento que aceita a incerteza. Segundo, a compreensão de que o rigor vem com a revisão paciente. E terceiro, uma ética de cuidado, que transforma a crítica em colaboração. Juntos, eles formam um sistema equilibrado para o nosso trabalho. E para tornar isso bem concreto, aqui vai um exercício pequeno e prático.
Que tal criar um pacto do tempo pessoal para a próxima semana? Define metas realistas, tipo algumas horas de leitura focada, 1 hora de escrita livre. O objetivo não é cumprir tudo perfeitamente, mas sim praticar a gestão consciente do nosso processo. Bom, a temporada está chegando ao fim, mas a travessia da escrita, essa é contínua. A gente espera de verdade que as ferramentas e as reflexões que compartilhamos aqui sirvam como uma bússola para navegar os desafios que vêm pela frente, ajudando a transformar o temor em tremor criativo e a obrigação em descoberta. E a gente termina com essa pergunta no ar. Qual é a primeira pequena ação que cada um pode tomar para tornar o seu processo de escrita mais sustentável e mais alinhado com a sua curiosidade? Fica a reflexão de que a sustentabilidade não começa com um grande gesto, mas com um único e consciente passo.